Muito boa tarde a todas, a todos. Eu sou Wallace Ferreira, professor de Sociologia do CAP da UERJ, e é com muita satisfação que a gente está organizando essa atividade, essa palestra, essa aula com o professor João Feres, nessa sexta-feira, dia 2/5. Saudades, né, das minhas turmas, 1A e turma 1D. Eles têm ali por volta de 15, 16 anos, João, então tu vai gostar muito, eles têm muita Legal. energia, né, na sala de aula. Eles estão sempre muito agitados, mas são muito participativos, muito interessados. E acredito que eles possam transferir esse interesse para essa atividade que lida com questões do dia a dia, né? Questões que os jovens são muito afetados, a gente fala muito isso nas nossas aulas de sociologia, ali na educação básica. O tema do João, que a gente pensou para fazer essa atividade, que é essencialmente voltada para os nossos estudantes do ensino médio, mas também se abre para os nossos licenciandos da UERJ, nossos estudantes de licenciatura em Ciências Sociais da UERJ, e professores que atuam com a sociologia, temos alguns aqui presentes, vamos usar essa atividade depois também com outros professores. O tema imprensa tradicional, redes sociais, democracia. Então, a gente está falando de alguma coisa que é muito importante, compreender isso, transitar nesses temas de respeito a um tema que a gente trabalhou nesse primeiro trimestre, que está lá na prova de vocês, que é a imaginação sociológica, que é compreender como essas transformações do mundo impactam nas nossas vidas e como a gente deve transitar nesse contexto. Então, transitar diante de uma mudança muito grande, né, que é, eu, por exemplo, vim de uma geração em que as mídias tradicionais eram a principal fonte de informação, de notícia. Hoje, as redes sociais vão tomando conta desse espaço e transitando lado a lado com as mídias tradicionais, né? E qual é o impacto disso para a democracia na medida que a política se apropria muito das redes sociais, uma nova forma de fazer política, né? Então, é importante pensar que a democracia, que essa percepção de que todos nós podemos participar da vida pública e da vida política, ela é afetada pelas transformações na forma de se comunicar, né? Então, é um pouco isso que o João vai falar, um pouquinho dessa história da mídia tradicional até a gente chegar às mídias atuais, às redes sociais, e como é que isso tem um efeito para a democracia. Como eu havia dito, meus alunos, essa atividade, a participação, né, nesse dia especial, vale meio ponto bônus no primeiro trimestre, e aqueles que estiverem aqui participando poderão fazer um resumo à mão e entregar na prova, essa prova é dia 5, ou entregar na próxima aula para poder pleitear mais meio ponto, né? Sobre a dinâmica, como a gente está aqui numa aula e é importante, a gente sempre preza pela participação dos alunos do ensino médio, vocês podem, caso tenham dúvidas, ir comentando no chat, tá? Ir comentando, fazendo alguma pergunta, ou na reta final, né? Quando a gente terminar a exposição do João Feres, a gente pode fazer isso. Fiquem à vontade para escolher. O João Feres é professor de um outro instituto da UERJ, né, do IESP, da UERJ, que é referência na pós-graduação de Sociologia e de Ciência Política, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Tive o João como professor, muita honra. E o João, tremendo pesquisador, ele é doutor em Ciência Política, enfim. E é professor de Ciência Política, como eu disse, e atua em várias áreas, né? Não só nesse tema mídias sociais, relação com a democracia, mas o João, ele tem vários laboratórios, ele é coordenador do GEMA, que é o Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa, então tem uma larga experiência, uma ampla produção acadêmica sobre cotas, ações afirmativas. Ele coordena também o LEMET, Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública, com a produção de muitos dados, muitas informações sobre a atuação da mídia e a relação entre mídia e política. E tem ali dentro, né, desse laboratório, LEMET, um manchetrômetro, sempre me atropelo ao falar. Manchetômetro. Perfeito, João, obrigado. Que é um... Trava-língua.
um trabalho importante sobre essa relação entre política e mídia, com muitos dados, com muitas análises sobre esse tema. Então, é um pesquisador de grande relevância no Brasil e no mundo, com muitas produções, livros, atuação em diversos espaços universitários no mundo. Então, é um prazer enorme ter o João aqui nessa atividade. João, então eu vou passar por você a palavra, você pode situar a sua apresentação dentro da sua pesquisa, e tem esses estudantes que são muito bons, estão todos ouvidos a você. Oi, Wallace. Boa tarde para você, boa tarde aos estudantes que estão presentes hoje. Eu sei que, assim, vir no dia facultativo é uma coisa, assim, muito legal, porque mostra que estão muito motivados. Tem 37 pessoas, além de nós dois, ou seja, 35 estudantes, provavelmente, que é bastante. E, assim, é um prazer imenso participar mais dessa atividade aqui do CAP. Já participei de várias, e, assim, é sempre muito legal ter esse tipo de troca. Principalmente nessa fase, eu acho que, né, os estudantes estão no final da formação do ensino médio e tal, estou pensando o que fazer, né? Porque, assim, até o ensino médio é uma coisa meio na sequência, né? Não tem muita escolha para fazer, concorda? Quando você acaba o ensino médio, você precisa escolher, inclusive, né, onde ir no ensino superior, vou para o ensino superior, para onde eu vou no ensino superior, né? E isso daí eu já passei por isso e não é fácil. Não é fácil, inclusive porque a maneira como o ensino é organizado no Brasil, eu acho, assim, é um pouco duro e eu acho um pouco falho, porque primeiro que a gente tem, pelo menos na minha época era assim, e eu acompanhei meu filho também, eu não achei que teve muita formação vocacional, informação vocacional, ou seja, é, as pessoas chegam no final do ensino médio sem saber direito como são as profissões, tem informações sólidas sobre, né? Eu não sei se melhorou isso, talvez tenha melhorado, mas na minha época era muito ruim. Tanto é que eu fui fazer uma faculdade, depois passei para outra, assim, troquei de faculdade, depois de... E muita gente também que fez na minha época também fez isso, né? Eles aqui, João, É, eles estão no primeiro ano, ainda tem mais 2 pela frente, mas é a mas primeira vez que eles estão estudando sociologia. mas é rapidinho. Primeiro ano de ensino médio é 1, 2, 3. Assim, quanto menos você vê, você está prestando vestibular ou fazendo Enem. Isso daí vocês podem contar, é acelerado o passo. Boa. E já tem que estar com a mente assim nessa transição, porque é uma transição importante, né? E é uma transição que vai te dar uma formação, possibilita ter um ganho profissional muito grande também, te colocar no mercado de trabalho. Tem muito a ver com a outra. As coisas na vida são todas encadeadas, né? Essa essa próxima transição, que é para a universidade, ou mesmo para o ensino técnico de superior, que seja, não importa, ela vai ser super importante para a próxima, que é a transição para o mundo do trabalho, entendeu? E aí que você vai, de fato, constituir uma atividade, né, que, que aí vai te acompanhar por praticamente o resto da vida. Então, o resto da vida não, por uma boa parte da vida. Então, é muito importante isso. E, assim, eu acho muito legal estar falando sobre esse assunto. É interessante também, viu, Wallace, que da maneira que foi preparada, ainda que eu não tenha feito totalmente de propósito, essa aula de hoje é um pouco a sequência do vídeo didático Democracia Representativa que eu apresentei, né? Porque naquele vídeo eu mostrava como que a democracia que a gente tem hoje em dia é diferente do modelo que foi criado na Grécia Antiga, né? Deram o nome de democracia, inventaram isso. E aqui, na verdade, e a grande diferença disso é a mediação. Então, a democracia representativa, esse regime que a gente vive, regime político, é totalmente mediado. Então, a gente decide, mas as pessoas não mandam diretamente, mandam por meio de representantes, né? As pessoas não se representam perante um júri, o juiz, perante o direito, né? Para pleitear seus direitos diretamente. Também precisa ter representante, advogado. E as pessoas não se informam diretamente, ou se informam muito pouco diretamente. A maioria das informações também é por meio de intermediários, que nesse caso chama mídia, né? Mídia intermediário,
Então, a gente vive nessas sociedades gigantes, né? E elas têm um monte de intermediações. Então, isso que a gente chama de democracia, para a gente entender direito, a gente precisa entender as intermediações, porque elas não são neutras, elas não são algo transparente, algo que a gente pode simplesmente ignorar e achar que as coisas, que a gente tem um conhecimento direto dos fatos, ou que a gente age diretamente na política, né? Então, essas coisas são importantes da gente compreender. E hoje eu estou focando exatamente nessa mediação tão importante que é a comunicação, né? Porque a comunicação ela é importante tanto no sentido de quando a gente comunica a nossa opinião, né, politicamente, qual seja, quando você vai e vota, porque votar é comunicar a sua opinião politicamente, você está escolhendo uma plataforma, um tipo de político, um partido político que vão governar, esse é o tipo de comunicação. Ao mesmo tempo, você pode militar para um movimento social, para um partido político, isso é uma comunicação também, você está tentando convencer as pessoas de pontos de vista, de pautas, né? Essa é a parte ativa, que eu chamo parte do output, ou seja, da saída da comunicação, né? Agora, tem a parte muito importante que é do input, do recebimento das informações para você formar suas opiniões sobre o mundo, né? Para você formar suas ideias, seus pontos de vista. Isso a gente não faz assim simplesmente por nascer, assim, não está inscrito na nossa biologia essas coisas. Essas coisas a gente aprende no contato com o mundo. E, de novo, nas sociedades que a gente vive, isso é mediado. Então, particularmente na democracia, que é um regime que, por definição, tem uma participação popular, é muito importante saber como esse povo, essas pessoas que participam do governo, né, votando ou militando, participando de movimento social, como elas obtêm as informações delas, né, para poder fazer esse tipo de participação. Então, é essa a pegada, é isso que a gente vai discutir nessa aula. E, como quase tudo que eu faço, eu gosto de dar uma certa perspectiva histórica para a apresentação, né, para a discussão que a gente está tendo aqui. Por que perspectiva histórica? Não é só não é só por razão assim de erudição, né? Mas é porque eu acho que a história é uma grande mestra, né? Uma grande professora da gente, porque quando você estuda história, você se dá conta de que as coisas que você vive hoje em dia, que a gente vive em sociedade, nem sempre foram da mesma maneira e que elas mudam, né? E, portanto, isso que você está vivendo agora pode mudar no futuro, né? Pode evoluir para algo melhor, pode decair para algo muito pior. Se a gente olha para a história, e por isso que é importantíssimo a gente estudar a história, se interessar por história, você vê que assim nada é muito estável na história dos homens, né? As coisas já mudaram, já foram muito diferentes do que são hoje em dia, e mesmo quando a gente pega, e a gente vai ver muito rapidamente, assim, um percurso histórico da comunicação e da política, nisso que a gente chama de democracia representativa, que começou no começo do século XIX, praticamente, ou seja, 200 e pouquinhos anos atrás, né, mudou muito, né? Em nossa geração, como o Wallace já falou aqui no começo, né, ele viu mudanças. Eu que sou mais velho que ele, mas assim, ele é mais velho que vocês, mas nós dois eu vi mudanças enormes, né, na comunicação na minha geração, desde que eu nasci. O Wallace também viu, ou seja, como ele disse, quando ele era mais novo, era a mídia tradicional que vigorava, e hoje em dia é uma outra realidade. Vocês podem estar certos que daqui a alguns anos vai ter outra realidade também. Isso tem constante transformação. E à medida que a comunicação entre as pessoas se muda também a maneira de fazer política e a relação dos políticos com as pessoas, das pessoas com os políticos, com as instituições políticas. Isso que é importante notar, né? É exatamente por isso que a comunicação é tão importante para a política. É quase como se a política fosse comunicação. A política, se você tira o elemento de comunicação dela, particularmente a política democrática, ela não existe, né? Ela desaparece, porque na democracia você precisa que as pessoas comuniquem entre si e comuniquem suas decisões para a administração, né? Para aqueles que tomam, que
que na verdade, agem em nome do coletivo, que é o governo. Então, assim, por isso, eu vou passar para a apresentação aqui, para a gente ver esse percurso histórico e tirar nossas próprias conclusões, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, sinta-se à vontade, o Wallace também está aqui para organizar da melhor maneira que ele achar a aula. Maravilha, João. Eu estou notando aqui o nome dos presentes, e aí tem pessoas escrito Tai, só Tai. Me escreve no chat para mim quem é, por favor, para poder anotar depois. Tá dando para ver aí, Wallace? Perfeito. Abriu aqui a PowerPoint. Tá, gente. A apresentação chama Imprensa Tradicional, Redes Sociais e Esfera Pública. A evolução da comunicação política e seus desafios para a democracia. Qual que é a ideia principal, como eu disse para vocês, né? Que a comunicação é realmente uma coisa, uma peça, um elemento fundamental da democracia representativa. Por que que ela é isso? Por que que a comunicação tem esse papel tão importante? Né? Ela era fundamental já na democracia antiga, na Grécia, como se vocês olharem a videoaula, o vídeo que eu gravei, a gente discute em bastante detalhe isso, né? E é exatamente por causa dessa participação popular. Quando você tem, na verdade, um governo autoritário, um governo que só um manda, muito poucos mandam, você não precisa ter comunicação do povo com o governo, ou do povo entre si para tomar decisão, porque o povo não importa, né? Então, é na democracia que a comunicação se torna mais importante. E por que que ela é na democracia representativa, que é a democracia que surgiu desde o final do século XVIII, né, há 200 anos atrás, mais ou menos, que é isso que a gente vai ver, que é a que a gente tem hoje em dia, né? Porque as sociedades onde esse regime se implantou são gigantescas. O Brasil, por exemplo, tem centenas de milhões de pessoas, e não é o país mais populoso do mundo, tem vários na frente. Vários outros países têm dezenas de milhões de pessoas, né? Então, para você informar os cidadãos, as cidadãs, né, é preciso que você tenha um fluxo continuado de comunicações com eles, né? Então, os meios de comunicação precisam estar funcionando constantemente nas sociedades gigantes para as pessoas poderem ser minimamente integradas pelas informações, tá? E poder imaginar o que é esse país, o que é o governo, o que são as políticas públicas, todas essas informações que são importantíssimas para você formar a sua opinião política, né? Em países tão grandes assim, elas precisam circular de uma maneira constante e vamos dizer, clara e forte, né? Precisa ser abundante, né? E para a produção desse tipo de informação contínua e abundante, né, em países tão grandes, é necessário você profissionalizar um grupo de pessoas. Hoje em dia, há algum tempo, os jornalistas e as grandes empresas de comunicação, né, a mídia. Por que chama mídia? Mídia é o plural em latim de medium. Na verdade, é média, escreve M-E-D-I-A, que é plural de medium, que quer dizer meio. Então, mídia quer dizer meios. Então, meios de comunicação e mídia é realmente a mesma palavra, só que um é em latim e outro é português. É exatamente isso. E a gente chama de mídia, na verdade, o conjunto de empresas, né, que profissionalizam a comunicação, produzem jornalismo, a informação diária que a maioria das pessoas recebem. Bom, qual foi a evolução da comunicação política nessa breve história da democracia representativa? Como eu disse para vocês, a democracia representativa começou a surgir no final do século XVIII, com a chamada Era das Revoluções, né? Revolução, particularmente a francesa e a independência dos Estados Unidos, né, que criaram governos republicanos que mais tarde seriam batizados de democráticos, né? Mas certamente representativos já. A ideia de representação foi uma ideia nova que surgiu no final do século XIX e que foi incorporada por esses governos, ao mesmo tempo trazendo de volta a participação popular do governo, na forma do voto, particularmente. O que não havia nas monarquias de então, né? Até esse momento na história humana, basicamente havia monarquias, então, sem participação popular. No contexto dessas revoluções, tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Americana e, por exemplo, na Inglaterra, que teve um processo de democratização também
ao longo de toda, vamos dizer, todo o século, a Idade Moderna, do século XIV até o século XX, a Inglaterra passa por um processo contínuo de democratização. Até hoje não acabou, inclusive, pelo contrário, está voltando para trás antes de terminar. Então, é uma brincadeira, mas de fato a Inglaterra também é um caso desses menos revolucionário, né? Ainda que tenha tido uma revolução lá, mas foi no século XVII. Então, no contexto que você tem no fim do século XVIII, começo do século XIX, das revoluções, né, o que, na verdade, teve vários outros movimentos revolucionários em Portugal, na Espanha, né, na Itália, então, e ideias similares relativas à participação popular circulando por toda a Europa e as Américas também, né? Não vamos nos esquecer dos movimentos de libertação das Américas. Em todo esse período, que é um período de grande efervescência e grande movimentação para aumentar a participação das pessoas comuns no governo, a comunicação entre essas pessoas se dava por meio de panfletos, né? Então, aí você, no século... Vamos aqui por partes. Então, você tem os panfletos nessa época aqui, né? Que eram algo feito assim... João, Oi. Não, só um complemento rapidinho. A gente está falando no primeiro trimestre sobre o surgimento da sociologia no final do século XIX e uma das principais intenções da sociologia, os primeiros autores, o Durkheim, o próprio Marx, Weber, é estudar o desenvolvimento do capitalismo que se dá a partir dessas revoluções. Então, a importância do desenvolvimento do capitalismo e para a formação da sociedade que a gente conhece hoje, né? A mídia, como você está falando, é um desses caminhos, mas praticamente a sociedade moderna que a gente vive é fruto das revoluções francesa, industrial, desenvolvimento do capitalismo, a independência dos Estados Unidos, América, enfim. Sim, sim, isso que você falou, eu adicionaria, porque eu estou falando das revoluções políticas, né? Eu adicionaria nessa perspectiva de parir uma nova sociedade mesmo, as revoluções industriais na Inglaterra são importantes também, né? A primeira, acho que século XVII, a segunda, século XIX. Elas têm a ver, obviamente, com esse processo de revolução política, mas eu acho que, assim, ao mesmo tempo, o iluminismo do século XVIII também tem muito a ver com isso, que é um movimento cultural, né? A gente sabe, na história humana, assim, a mudança da infraestrutura anda junto com a mudança no campo das ideias, né? É muito difícil saber qual é o ovo, qual é a galinha, assim, mas, na verdade, às vezes parece que um é o ovo, ou às vezes parece que um é a galinha, outro é a galinha e vice-versa. Eu acho que essas coisas... No caso das revoluções políticas, né, é claro que a mudança, eu acho, do modo de produção, da maneira de se produzir, isso teve impacto nisso, mas me parece que as ideias iluministas foram bastante importantes também. Elas surgiram assim, no século posterior à Revolução Industrial, que ocorreu normalmente na Inglaterra, né? A França, mesmo na época da Revolução, ainda era um país um pouco atrasado economicamente, mas de qualquer maneira, esse é um debate muito longo. O importante é saber que, porque a gente está discutindo aqui, vamos dizer, o motor, a maneira como as pessoas se mobilizavam e organizaram a revolução, promover os debates que levaram à revolução, que são revoluções, gente, assim, que foram para derrubar os governos monárquicos, né? A Revolução Francesa derrubou, matou o rei, né? E a Revolução dos Estados Unidos foi, na verdade, rejeitando o domínio da Inglaterra, que era uma monarquia. Então foi um discurso bastante antimonárquico também. E como eles faziam isso? Se comunicavam de que maneira? Fazendo panfletos, imprimindo panfletos em gráficas artesanais, ou às vezes em jornais, né, jornais locais, que também eram impressos de maneira bastante artesanal. Muitas vezes também esses panfletos tinham chamados libelos, tinham um caráter anônimo e bastante difamatório. Então, circulava panfleto denunciando alguém, né? Existia propaganda negativa já naquela época, né? Para vocês terem uma ideia, muita gente morreu por terem descoberto que eram autores de panfletos
que atacavam a ordem, no caso, por exemplo, das monarquias, ou durante o período revolucionário também. Então a comunicação era uma coisa essencial, ao mesmo tempo até perigosa nessa época, tá? Estou falando aí fim do século XVIII, assim, 1780, 70, nos Estados Unidos, o movimento de libertação, que os americanos chamam de Revolução Americana, começou em 1776, né? A Revolução Francesa toma como marca a queda da Bastilha, que foi em 1789, tá? Só para a gente ter parâmetros de datas que eu acho importante. E aí você tem, a partir do século XIX, esse governo representativo foi criado, né? No começo ele era bem restritivo, não participava muita gente, não. Alguns deles tinham até critérios de renda para determinar quem vota e quem não vota. Mas aos poucos isso foi substituindo a franquia, que é o termo técnico que se usa em ciência política, ou seja, o direito ao voto, se expandiu muito. E se expandiu rapidamente, a partir de meados do século XIX, ou seja, 1840, 50, até os quase o fim do século XX, a franquia se expandiu demais, né? Ou seja, o direito do voto. E como o direito do voto começou a incluir as classes populares, os trabalhadores, né, surgiram também meios de comunicação, e com o progresso técnico, tá vendo como as coisas estão ligadas? Ou seja, invenção do vapor, de prensas modernas que conseguiam imprimir jornais e publicações em massa, né? Você tem o surgimento de uma imprensa diária, de jornais diários. E os primeiros que surgem são os jornais partidários, né? Que são um pouco diferentes dos jornais que a gente tem hoje em dia, os jornalões, pelo menos, que põem uma banca assim, de serem neutros, de serem balanceados, equilibrados em relação à cobertura política. Pelo contrário, eles tinham um lado e o lado era claro, né? Eles eram bem ideológicos. Para vocês terem uma ideia, na França, todo o sul da Europa, esse era o tipo de imprensa. França, Itália, Portugal, até no Brasil era desse jeito, até pelo menos na época do Getúlio, a imprensa era praticamente toda partidária. Pra vocês terem uma ideia, na França tinha um jornal dos trabalhadores, tinha um jornal da pequena burguesia, tinha um jornal da alta burguesia. Assim, as pessoas liam o jornal dependendo da sua filiação, né? Na Inglaterra também era a mesma coisa. Se você era eleitor do Partido Trabalhista, você lia um jornal. Se você era conservador, você lia outro. Isso era super comum, né? Até, pelo menos, aí, no fim do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Isso durou na França até a década de 70, eu acho, né? E hoje em dia são os grupos, né, de WhatsApp, enfim, as bolhas direcionadas, né? Se você olhar a grande imprensa brasileira, assim, os jornalões do Brasil, eles continuam partidários até hoje, mas não são explicitamente, né? Eles fingem que são neutros, mas eles sempre apoiam a extrema-direita, a centro-direita, a direita no Brasil, né? Pessoal da banca, do sistema financeiro. Então, existe uma posição, são muito ideológicos, né? Estão o tempo inteiro atacando a esquerda, o governo, Lula. Então, assim, eles são bastante... O Brasil nunca chegou a ter uma imprensa, assim, mais ou menos plural, como alguns países se arrogaram ter, como os Estados Unidos, por exemplo, por mais que a imprensa americana também esteja longe de ser neutra, né? A questão da neutralidade da imprensa é mais um discurso ideológico da própria imprensa, que tenta um pouco esconder sua tomada de posição, nossa própria posição política, né, do que uma realidade, né? Ainda que a gente que acredite nisso. Bom, tem gente que acredita em tanta coisa, não é parâmetro. Tá. Terra plana e por aí vai, né? Século XX. Entra, de novo, vocês veem como as coisas, essa mudança é uma mudança da comunicação que tem impacto na política, mas ao mesmo tempo, e resgatando o que o Wallace falou, assim, a mudança técnica é importantíssima para a gente entender o que está acontecendo. A gente está tendo o tempo inteiro revoluções
na tecnologia de comunicação, essas revoluções da tecnologia da comunicação permitem uma integração, uma circulação de comunicação muito mais poderosa que as formas anteriores, né? Então você tinha panfletos artesanais, aí você começa a ter prensa imprimindo coisas de montão, né? E agora, no começo do século XX, entra o quê? As chamadas telecomunicações, rádio e TV. Rádio na primeira metade, a TV na virada da metade, do 1850, mais ou menos. E essas realmente, assim, tele em grego quer dizer longe, é uma comunicação que vai longe, né? Você se comunica à distância. E no caso, isso foi propiciado pelo controle da tecnologia das ondas eletromagnéticas, né? Da transmissão de sinais eletromagnéticos que são codificados, né, para reproduzirem som primeiro, no caso do rádio, ondas curtas, ondas longas, né, frequência modulada, amplitude modulada, AM quer dizer amplitude modulada, e depois a TV, que é som e imagem, né? O que isso causa na comunicação? Bom, no âmbito da comunicação, essa mudança tecnológica permite uma comunicação com, assim, por isso que chama de massas, com milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas, ao mesmo tempo. Então, se você tem uma rede de transmissão de rádio, você pode transmitir mensagens a partir de um lugar e chegar e quase instantaneamente ou instantaneamente a uma massa enorme de pessoas, né? Aquele episódio do Orson Welles, quando ele narrou a Revolução a Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, nos Estados Unidos, causou um pânico no país inteiro. Isso foi transmitido por rádio, assim, causou um pânico coletivo. Isso é um dos exemplos clássicos do poder desse tipo de comunicação, né? É interessante notar também que a comunicação de massas, como surgiu, e da maneira que surgiu, e como ela se dá no rádio e na televisão, ela é muito assimétrica, né? Você tem a emissão, que é quem produz a informação, e você tem o receptor, que é aquele que passivamente recebe. Não existe uma comunicação de volta, né? Os jornais também, os jornais de massa já tinham essa característica. As pessoas são consumidoras de informação, mas não são produtoras, né? Outros exemplos de uso da comunicação de massas, por exemplo, o Franklin Delano Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos por 3 mandatos, né, desde a década de 30 até o fim da Segunda Guerra Mundial, ele usava o rádio para se comunicar diretamente com a população, assim, toda semana. E não só isso, para vocês terem uma ideia como essa comunicação era uma comunicação à distância, muito eficaz, atingia muita gente, mas ao mesmo tempo era muito, vamos dizer, limitada num certo sentido. O Franklin Delano Roosevelt, que foi presidente por tanto tempo dos Estados Unidos, era uma pessoa com deficiência que vivia, que é cadeirante. E ele nunca apareceu em cadeira de rodas na frente. Ninguém sabia que ele tinha poliomielite, que ele não andava, não conseguia andar direito. Porque ele sempre disfarçou isso, todas as suas aparições públicas eram produzidas, já aparecia no palco, de alguma maneira se segurando lá em pé. Então não existia esse contato próximo que a gente tem hoje em dia, né, antes da televisão, com o político. O político tinha esse canal para chegar nas pessoas e as pessoas tinham pouquíssimas maneiras de alguma maneira, de ter acesso ao político, a não ser por essa voz, né? Então as coisas vão mudando gradativamente. Existe também nessa evolução uma escala de personificação da campanha, porque da mídia partidária, por exemplo, aquele contexto, você tem jornais, os jornais geralmente eles estão defendendo muito mais plataformas de partidos, políticas dos partidos. Os partidos são muito importantes, muito mais do que os políticos pessoalmente. Quando você cria o rádio, né, o rádio não só potencializa a comunicação, mas ele já dá um primeiro passo em direção à personalização da campanha. Por quê? Né, o político fala, os eleitores reconhecem a voz do político, o discurso, os maneirismos, a maneira como ele fala. Isso vai se tornar mais importante aí com a televisão, né? Com a televisão, a imagem do político,
corporeidade dele, a maneira como ele se apresenta, se torna uma coisa super importante. Passa a ter os debates públicos, né? E a televisão atinge uma quantidade de pessoas absurda, e ela não só atinge as pessoas, mas como ela, vamos dizer, exige das pessoas uma atenção muito maior que o rádio, né? Pensando direito como funcionam essas mídias, o rádio para você, né, assistir o rádio, para você ouvir, tanto é que é ouvir o rádio, né? A gente só ouve, o próprio verbo já denota uma certa limitação comunicativa. O rádio você pode ouvir, tá cozinhando, né? Muita gente faz isso, até hoje tem gente que faz isso, né? Ou quando você está no carro dirigindo, ou quando você está... Ou seja, é possível ouvir rádio e fazer outras atividades. A televisão é bem mais difícil, porque a televisão, você vê a televisão, né? Não, você só não vê, você vê e ouve ao mesmo tempo. Então ela ocupa os sentidos muito mais do que a comunicação de rádio. E ela, ao mesmo tempo, ela é mais envolvente e ela faz com que você tenha uma impressão de proximidade muito maior com as figuras da política. Não é só a voz que você ouve, você vê a pessoa inteira, né? Isso levou a uma personalização maior das campanhas, da apresentação dos políticos. Assim, os primeiros debates que tiveram essa personalização como fator decisivo foram nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi, né, pioneiro nesse tipo de comunicação, né? A televisão começou mais cedo lá do que no Brasil, e no Brasil tem começado bem rápido, né? No Brasil, por exemplo, os meios de comunicação, mesmo até a era do Getúlio, o Getúlio teve seu segundo governo, acabou em 54, quando ele se suicidou. Você tinha, os jornais eram muito importantes, jornais e rádio, né? Sobre isso, João Fed, o Caio aqui lembrou, né? Vargas anunciando o Estado Novo pelo rádio. O Estado Novo foi, exatamente, o Getúlio governou de 30, né, da Revolução de 30 até 45. 45. O Estado Novo é de 37 a 45. Esse período de 30 a 45 foi a comunicação era basicamente rádio e jornais, né? Então, você tinha uma imprensa razoavelmente partidarizada já nessa época, mas, assim... E o rádio, o Getúlio usava muito o rádio, né? Era um bom orador, era um grande orador. E mesmo no segundo governo dele, a televisão estava começando, mas estava longe de ter um papel de massa, era muito limitada, né? Ele morreu em 54. Mas nos Estados Unidos já teve muita TV, a partir de 1950 já começou a se espalhar rapidamente por lá. E na eleição de 60, que teve o John Kennedy contra o Richard Nixon, que depois se elegeu presidente mais tarde, 10 anos depois, o Kennedy ganhou do Nixon em grande medida por aparecer nos debates televisivos como uma pessoa mais controlada, bonitão, carismático. O Nixon tinha uma cara meio de pateta, assim. E depois ficou famoso em 73 por ter renunciado ao cargo de presidente dos Estados Unidos devido ao escândalo Watergate pela televisão. Para vocês terem uma ideia de como a televisão é importante, né, como meio de comunicação para a política, ele foi para a TV fazer esse ato. E aí, como você tem a televisão como esse canal de comunicação, né, você cria também toda uma profissionalização da publicidade política, né? Pesquisa de opinião, assessor de imagem, marqueteiro, publicitário, grupos focais. Então, tudo isso, você cria uma tecnologia de gerenciamento da imagem política, né, em resposta a esse desenvolvimento das comunicações. Desenvolvimento das comunicações que ainda ou seja, o receptor ainda como bastante passivo. Você tem um monte de comunicação que é gerado pelos emissores, né, que são os grandes meios de comunicação, e você tem do outro lado o cidadão que recebe aquilo de uma maneira razoavelmente passiva, né? No Brasil, a televisão tem um papel importantíssimo na política a partir da Nova República, porque antes, né, da Nova República, acho que a primeira eleição de 89,
não sei se ainda tinha lei Falcão, mas o tipo de propaganda que você podia fazer era muito restrita, por lei, né? Só aparecia o santinho da pessoa e falava o nome dela. Em 89 já teve campanha, mas você tem, progressivamente, a partir da volta das eleições presidenciais em 89, também todo o florescimento de um marketing político, de comunicação eleitoral, particularmente da época da campanha, né, da qual, por exemplo, o PT e o Lula se mostraram exímios, assim, executores disso, né? Você tem, mas por outro lado, a vitória do Collor em 89 teve um papel fundamental na televisão, né? Particularmente da Rede Globo, que manipulou os debates, a edição do debate em prol do Collor, e depois, mesmo em 2002, quando o Lula ganhou, né, a propaganda eleitoral que o Lula fez foi muito competente. A ideia dele vender essa imagem do Lulinha Paz e Amor, tal, de, 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 de ter uma atitude de não confrontação com a direita, também foi algo transmitido via TV, com muito planejamento de imagem e tudo mais. Então, essas coisas são importantíssimas para a política, foram importantíssimas, né, a televisão. O que mais? E esse processo é um processo de crescente personalização, como eu disse para vocês, né? E que leva, pelo menos no mundo todo, a uma diminuição do papel dos partidos políticos, né, em prol da figura do candidato. E aí surge, nos anos 90 para os anos 2000, naquela última década do milênio, que também é do século XX, né, surge a internet com força, e com a internet, particularmente a partir da interface gráfica, né, é que, assim, vocês são muito novos, mas a internet, quando surgiu, era só uma linhazinha, assim, um prompt que você digitava as coisas. A interface gráfica deu uma guinada muito grande, as pessoas podem ver imagens na tela do computador, na tela colorida e tudo mais. Então, aquela televisão colorida, né, finalmente, que você tem e pode manipular e fazer coisas importantes nela, né? Surgem os blogs, porque a internet permitiu que você fizesse uma comunicação remota, uma telecomunicação via computadores, né? Então você tem sites, né, blogs, fóruns, as chamadas mídias alternativas explodem nessa época, tá? Fórum de discussão. O que acontece com o surgimento disso? Essa explosão, eu estou usando esse termo de propósito, é porque isso propiciou que as pessoas que antes só recebiam pudessem começar a falar também, né? Então, houve um entusiasmo muito grande por parte, inclusive das pessoas da academia, que pesquisavam democracia, acerca desse desenvolvimento, porque eles acharam que, finalmente, você ia cumprir a promessa de ter uma democracia em que a opinião das pessoas valesse, não só no voto, mas valesse no dia a dia, discutindo as questões públicas no cotidiano, entendeu? Então, assim, antigamente, como você tinha uma grande empresa, e tem até hoje uma grande imprensa baseada em grandes empresas, né? Ou seja, caríssimas, que contratam milhares de pessoas cada uma, como Folha de São Paulo, ou UOL, Globo, mesmo Estadão, né? Então, assim, é muito difícil competir com isso, em pé de igualdade. A internet possibilitou que essas vozes alternativas ganhassem mais visibilidade, né? Algumas conquistassem o seu próprio público. Ao mesmo tempo, propiciou que movimentos sociais e políticos também se comunicassem via internet de maneira alternativa, né? Os zapatistas do México realmente é um dos exemplos mais importantes. Assim, e cedo, né? Porque isso foi no começo da primeira metade da década de 90. Eles se tornaram conhecidos mundialmente pelo site de internet que tinha. Esse surgimento, vamos dizer, exuberante da internet, muito rápido, causou uma crise no jornalismo tradicional, né? Por quê? Porque houve uma perda de receita publicitária. Os jornais tradicionais viviam basicamente de duas fontes de renda: assinatura. Eu estou falando jornais, mas assim, é mídia tradicional, jornais, revistas semanais, como no Brasil, Isto É, Veja, né? Nos Estados Unidos, Time Magazine, Newsweek.
todos, e os jornalões lá, aqui, em outros países, todos os países do mundo, né? A estrutura é um pouco parecida de comunicação, né? Grandes empresas de comunicação com grandes jornais diários que passavam também, passaram a enfrentar uma crise grave, porque eles viviam basicamente de assinaturas, gente que recebia em casa as publicações diariamente, semanalmente, no caso das revistas, e dos anunciantes que anunciavam nesses meios de comunicação para, na verdade, aparecer em busca desse público que era de assinantes e leitores em geral, né? Assim, no Brasil, isso nunca foi tão grande assim, porque o Brasil é um país muito desigual, então esse tipo de mídia alcançava somente a classe média, da classe média para cima. Mas em países ricos da Europa, por exemplo, ou mesmo nos Estados Unidos, o consumo de jornal diário era quase, eu acho que atingiu algo como 20% da população, 30% da população. É uma coisa imensa, né? Então, quando fugiram, aí que aconteceu? E um desenvolvimento também que é importante falar nessa narrativa, as grandes empresas de comunicação que tinham esses jornais e também investiam em telejornalismo, que aí também ocorre, que nem o caso do Brasil, essa coisa de você ter uma empresa que tem jornal e tem um canal de televisão no qual tem um telejornal que noticia coisas parecidas com o jornal, né? O Globo é o maior exemplo disso, né? Eles também abriram portais de internet, portais informativos na internet. O que ocorreu é o seguinte, com a multiplicação de canais alternativos e com a abertura desses portais informativos, todos oferecendo informação de graça na internet, as pessoas pararam de assinar, basicamente, jornais e revistas e passaram a consumir diretamente informação da internet, né? Muitas pessoas, não estou falando que são todas as pessoas que fazem isso, a informação pela TV já era gratuita, então isso não faz diferença alguma. As mídias tradicionais perderam a receita de assinatura e os anunciantes não mais querem anunciar porque não tem mais assinatura, né? Ou seja, o pool de leitores, o grupo, a quantidade de leitores diminuiu muito. Eles saíram também. Quando eles perderam as duas receitas, isso causou uma crise econômica fortíssima, porque até agora não se recuperaram as grandes empresas de comunicação. Isso causou também uma mudança de propriedade das empresas, que muitas passaram a ser controladas por outras empresas, né? Às vezes por grupos financeiros que não estão interessados em ter lucro no jornal, mas estão interessados em ter uma maneira de influenciar a opinião pública, né? Agora, o que é mais irônico é que esses grandes portais que esses grupos de comunicação abriram, né? Quando você vê pesquisa de opinião, particularmente no Brasil, no caso do Brasil, as pessoas não mais consomem, pouquíssima gente lê jornal, mas a maioria das pessoas no Brasil obtém informação do telejornalismo ou da internet. Agora está quase pau a pau, quase meio a meio nas pesquisas de opinião. Se pergunta, é um pouquinho mais ainda do telejornal, mas as pessoas que consomem da internet, quando vocês perguntam para eles da onde vocês consomem, são dos grandes portais das mesmas empresas da mídia tradicional. Então, por quê? Porque na internet você não tem grandes, apesar dessa multiplicação, é uma multiplicação de empresas pequenininhas, operações muito familiares quase, né? Que não tem fundos, não tem maneira de bancar uma produção de informação que compita com essas grandes empresas. Ainda tem uma desigualdade brutal no âmbito da comunicação. E agora, por fim, não bastasse ter surgido na década de 90 a internet, os blogs, os sites e tudo mais, surgiram um tipo especial de site chamado rede social. Essa, então, permitia uma comunicação de dois peer-to-peer, que eles dizem, né, de dois pontos, né, muito mais rápida que os blogs, muito mais rápida que o simples comentário em blog, né, imediata. E elas se multiplicaram rapidamente, né? Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, tantas outras que surgiram, desapareceram.
né? Snapchat, ICQ. Isso fez com que a comunicação política se tornasse ainda mais rápida, né? Ainda mais visual, porque permitiu também assim uma explosão assim, da possibilidade das pessoas criarem e receberem conteúdo de informação de todo tipo. Veja bem, a gente sabe que é de todo tipo, não é só política. A informação política é só uma delas que as pessoas recebem. Inclusive, esse é um dos problemas do financiamento, né? Porque antigamente as verbas publicitárias que iam para a imprensa para atingir o público, hoje em dia elas vão para a internet, para o Google Ads, tal, as empresas contratam, e as propagandas são distribuídas por sites, às vezes, que não são de política, não produzem jornalismo, né? Sites de variedades, muitas vezes. E isso faz com que o jornalismo em si não tenha muito dinheiro para financiar. Ao mesmo tempo, a lógica das redes sociais, né, elas tendem a criar essas bolhas de usuários, né? Por que elas criam bolhas de usuários? Porque as redes sociais funcionam com os chamados os malfadados, esses mal falados algoritmos, né, que são a maneira de oferecer informação para a pessoa baseada muito nos interesses financeiros que a própria rede social tem. Que a empresa que administra a rede social geralmente tem interesses de oferecer para as pessoas coisas para elas comprarem, para atrair anunciantes, né? E para isso eles chegaram à conclusão que colocar pessoas similares, né, em contato ajuda no consumo. E, portanto, os algoritmos, que a gente de fato não sabe o que estão fazendo, né? Muita gente desconfia que eles são algoritmos, inclusive politicamente desenhados. Eu tenho minhas dúvidas que sejam politicamente desenhados, eu acho que são interesses comerciais mesmo, mas que acabam redundando nessa formação de bolhas de gente, grupos de gente fechados em si mesmos, falando uma mesma linguagem, com interesses particulares, próprios, com pontos de vista próprios, e assim muitos, né? Muitos diversificados, pulverizados, né? Além disso, tem a lógica da viralização, né? Ou seja, as redes sociais trabalham e o algoritmo também trabalha com a lógica de privilegiar aquele tipo de comunicação que atrai muita gente. Então, é uma bola de neve. Alguns tipos de comunicação têm sucesso inicial em se comunicar, e isso faz com que ela seja ainda mais promovida pelo algoritmo, e aí realmente tenha um sucesso ainda mais estrondoso na comunicação, os famosos posts que viralizam, não é isso? E isso tem um efeito direto na comunicação e também na política, porque assim, é sabido que comunicações que são mais disruptivas, ou às vezes violentas, chamam mais atenção, né, do que um argumento que a pessoa vai todas as fases do argumento com paciência. Você tem que ter paciência para argumentar direito. Agora, para fazer uma coisa espalhafatosa, você não precisa ter paciência, precisa ter só habilidade dramática, né? Então, esse tipo de comunicação dramática, emocional, que com uma finalidade de chamar atenção, se tornou muito visível nessas redes sociais, que hoje em dia atraem assim, centenas de milhões de usuários. Ou seja, as pessoas, um número crescente de pessoas ainda, né, continua crescendo, frequenta esses canais de comunicação e absorve, consome esse tipo de comunicação. E as consequências do sucesso desse tipo de comunicação para a política também estão se fazendo sentir, né? E aí, de novo, a gente tem assim, uma certa mudança no estilo de fazer política, que a gente chama em ciência política na oferta, ou seja, a maneira como os políticos se colocam, né, devido a uma mudança na infraestrutura da comunicação, na maneira como as pessoas se comunicam. Então, João, oi. e isso passa muito pelo discurso de alguns políticos, por exemplo, Bolsonaro é alguém que critica o tempo todo a grande mídia, né? Ele, alguns outros políticos também desse espectro,
Globo Lixo, por exemplo, né? No sentido de deslegitimar a mídia tradicional e levar as pessoas à mídia alternativa, às redes sociais, aos grupos que eles têm. Trump faz muito isso nos Estados Unidos também, né? No caso do Bolsonaro, por exemplo, ele critica particularmente a Globo, né? Porque ele é apoiado pela Record, SBT, Rede TV, ou foi apoiado, né? Pela Jovem Pan, mesmo a CNN também tinha uma certa simpatia ali. Me parece que, assim, o Bolsonaro, ele meio que importa esse discurso anti-grande mídia do Trump, mas de fato, ele, a parte importante da comunicação dele dependia dessas grandes empresas de mídia. Então, assim, é meio um pouco falso. O que ele realmente é muito contrário e fala abertamente é a Globo, Folha de São Paulo, particularmente Globo, Folha de São Paulo, né? Assim, assim, foi bom você ter citado o exemplo, porque de fato, assim, esses políticos conhecidos como populistas, geralmente de extrema direita, dominaram muito, ou seja, se basearam muito na comunicação via redes sociais, né, para obter sucesso eleitoral. E o tipo de comunicação que eles usam é exatamente esse tipo de comunicação disruptiva, né, às vezes agressiva, muitas vezes discurso de ódio, desinformação, notícias falsas mesmo, e de uma maneira muito pulverizada, ou seja, não é propriamente, não só o líder político, o candidato, dissemina essas coisas, mas tem um grupo de pessoas em torno dele que faz a mesma coisa, e muitos seguidores replicam, existe uma criação dessas, né, cadeias, a mesma coisa do filtro bolha, né, das câmaras de eco, ou seja, grupos, ambientes inteiros de pessoas que se comunicam pelas redes sociais que acabam viralizando, acabam disseminando esse tipo de informação, né? Então, para isso, a lógica do algoritmo funciona muito bem, ajuda muito. Isso tem a ver com a questão que o Rodinei colocou aqui, que as mídias sociais deram voz, aumentaram a velocidade da comunicação, porém abriu espaço para as fake news, né? Sim, abrir espaço para as fake news. Muita gente fala na literatura acadêmica de desintermediação, né, porque os políticos falam diretamente com os leitores. De fato, assim, as redes sociais dão essa impressão de que o político, inclusive, pode responder nos comentários, né? Muitas vezes há uma troca, ou geralmente não é ele que está escrevendo, né? São assessores, mas aparece ali no perfil dele. Então, isso dá uma sensação de proximidade tremenda, né? Agora, as redes sociais, assim, isso que a gente está descrevendo, dependendo do seu ponto de vista, da sua filiação ideológica, pode ser ou pode não ser um problema. Mas as redes sociais, de fato, causam problemas, principalmente se a gente olhar do ponto de vista que a gente começou a ver, que é da democracia, né? Quais são os potenciais problemas, ou os problemas reais, na verdade, que elas já causam para o funcionamento da democracia? Primeira, a questão das informações falsas, desinformação, a gente chama, às vezes, fake news, não é isso? Ou seja, aumentou demais a disseminação de informações falsas pelas redes sociais. E isso a gente vê, assim, não é que a mídia tradicional também não fizesse, não disseminasse informações falsas, mas fazia isso de uma maneira um pouco menos frequente e intensa, né? Para vocês terem uma ideia, onde a gente sente isso, porque a informação falsa, ela não tem só como objetivo, assim, como consequência negativa, o ataque a um político, ou mesmo a uma pessoa. Ela tem como consequência, muitas vezes, o mau funcionamento de uma política pública. No Brasil, a gente vê isso com a política de vacinação, né? As campanhas que a extrema-direita fez contra a vacina no Brasil redundaram, de fato, numa diminuição da cobertura vacinal no Brasil, né? E, portanto, risco de volta de doenças que já tinham sido, inclusive, Erradicadas, né? Nos Estados Unidos erradicadas. também. Hã? Nos Estados Unidos também está acontecendo isso. Total. Doenças antes erradicadas
Estão voltando a atingir as pessoas. Nos Estados Unidos, acho que o movimento antivacina é até mais forte que aqui. Movimento antivacina, né? É o movimento mais organizado e mais forte. Como eu disse para vocês, assim, que eu já disse, a coisa do algoritmo, de fato, a lógica do algoritmo não é a lógica da discussão pública, não é a lógica da deliberação racional, em que as pessoas oferecem razões e podem criticar mutuamente umas às outras. Pelo contrário, o algoritmo privilegia, às vezes, o insulto, né, o discurso de ódio. Isso é uma coisa que é bastante problemática do ponto de vista da democracia. O que mais? Bolhas informacionais e câmara de eco. Então, se a gente pensa que as pessoas, por exemplo, para ser um bom cidadão, uma boa cidadã, precisa ser bem informado, o fato das pessoas ficarem presas em grupos de pessoas que às vezes estão circulando notícias falsas, né, faz com que isso atente contra a qualidade da própria democracia, né? Veja esse exemplo da vacina, né? E isso limita, ao invés de promover o contato com opiniões diferentes, promover, por exemplo, uma discussão ilustrada sobre os aspectos públicos, as questões coletivas, isso causa, na verdade, o reforço de preconceitos, de ideias preconcebidas que as pessoas não colocam em questão, né? É o contrário da deliberação racional que muitos veem como a alma da democracia contemporânea, né? Pelo contrário, favorece radicalização, intolerância política, preconceito. E aqui, discurso de ódio é uma coisa que proliferou muito com as redes sociais, porque as redes sociais, uma das questões principais que ela tem, né, é a possibilidade da pessoa falar sem ser identificada, ou seja, comunicação anônima, né? O anonimato está ligado muito à impunidade, porque a pessoa pode abusar, cometer atos de violência. É claro que verbal, no caso, mas a violência verbal é uma coisa séria e existe, né? E ela pode induzir outros tipos de violência, inclusive. Pode cometer isso sem ninguém saber quem ela é, né? Porque os nomes que estão por trás dos perfis, às vezes são nomes falsos, identidades falsas, né? E é fato que discurso contra minorias aumentou muito, discurso misógino, né, discurso anti-LGBT de todo tipo, bullying, né, cancelamentos, assim, a violência verbal, acho, nunca foi tão forte como ela é devido às redes sociais, infelizmente. Inclusive ataques a instituições, né? Ou seja, por exemplo, o ataque tanto que Donald Trump, os trumpistas, quanto os bolsonaristas fizeram às urnas, né, a lisura do processo eleitoral nos Estados Unidos e no Brasil, né, é um ataque sério às instituições, é uma instituição fundamental da democracia, a eleição. Uma eleição lisa, uma eleição que transcorre normalmente. E eles atacaram a legitimidade dessa instituição. Então, isso é muito sério, né? E atacaram com notícias falsas. Em grande medida, a maioria das críticas que foram feitas foram críticas infundadas que foram tratadas como se fossem fatos, né? E tem também a normalização do discurso autoritário, democrático, isso daí a gente vê demais, né? As pessoas que antes tinham talvez vergonha de assumir posições antidemocráticas, fazer ódio a ditaduras, coisas do tipo, hoje em dia se sentem como que assim, justificadas, ou autorizadas a fazer isso, né? E esse tipo de coisa, esse tipo de desenvolvimento tem a ver diretamente com a falta de regulação das plataformas digitais. Por quê? Mais uma vez, Wallace, a gente vê um cruzamento da estrutura, vamos dizer, da infraestrutura com a política. Porque as redes sociais são empresas multinacionais, baseadas no exterior, né, da maioria dos países, a não ser dos Estados Unidos. Muitas delas são domésticas aos Estados Unidos. Então, os governos nacionais têm pouca capacidade
de interferir no modus operandi das redes sociais. Vocês teriam exemplo a Cambridge Analytica, por exemplo, que é a Meta, né? Que era o Facebook, vazou um monte de dados da população americana na primeira campanha do Trump e depois também no Brexit, e não foi punida por isso. E, assim, esse é só um exemplo, né? Elas fazem todo tipo. Assim, é importante, por exemplo, durante o período eleitoral, você ter o cancelamento de perfis que cometem crimes eleitorais, né? Difusores de desinformação e tudo mais. Isso depende muito da agilidade, da disposição das redes sociais de manterem o ambiente comunicacional dentro delas sadio e livre desse tipo de prática, e muitas delas têm muita má vontade para fazer isso, não se negam a fazer, né? E é muito difícil essa regulação. Então, esse é um problema no mundo inteiro. Na Europa, os países estão se mobilizando para fazer isso, tem iniciativas em todos os países da Europa, particularmente na Alemanha, que é mais avançado nisso. E agora, com o Trump, Donald Trump, tendo uma política externa de bastante distanciamento com os países europeus, eu acho que isso tende a aumentar, porque já se ouve falar de restrições às redes sociais baseadas nos Estados Unidos e em países europeus. O Brasil também teve suas escaramuças com as redes sociais, a gente sabe muito bem, Twitter, Facebook, Instagram, a Meta, né? E porque o Brasil foi um lugar assim, onde que elas foram usadas e são usadas ainda sistematicamente para disseminação de desinformação, para campanhas ilegais e coisas do tipo. Então, esse é um desafio fundamental para a democracia de hoje, porque as redes sociais ocupam cada vez mais um papel central na comunicação, e, como eu disse para vocês, a comunicação ocupa um papel central na democracia. Então, essas coisas estão todas ligadas. Se a gente não consegue regular as plataformas digitais, e regulação quer dizer fazer com que, por meio de leis e regras, elas adotem boas práticas em relação à circulação do discurso, né? A gente está correndo risco sério de ter problemas com o regime democrático, de ter o que chamam aí de reversão democrática, né? É isso, gente. João, o Caio tinha comentado aqui, o atentado de 8 de janeiro também foi atentado por grupos em redes sociais. Gerou até o banimento do Twitter. Na verdade, não foi o banimento, né? Foi um bloqueio posterior ao Twitter, quando alguns dados foram solicitados e o Twitter acho que não deu esses dados, né? Obrigado. Eu não lembrava disso, não, é verdade? Eu também não. A questão do arquitetamento via Sim. redes, sim, isso sim. Né? Grupos de WhatsApp, particularmente, né? Isso, né? E acabam funcionando como bolhas, né? Que alimentam ali aquele discurso anti-institucional. O bolsonarismo fez muito isso, né? Essa ideia de que o sistema de justiça é falho, de que a urna eletrônica não é certa, não é correta, enfim. De que havia uma tendência pró-Lula nas eleições. Então, isso circulou muito nas redes sociais bolsonaristas, né? Nutriu-se essa bolha por muito tempo. A questão da urna eletrônica, particularmente, reunião com os embaixadores, é o que levou, por exemplo, à inelegibilidade. Meu Deus, hoje está difícil. Ineligibilidade. Do Bolsonaro, né? A coisa da bolha, na verdade, é que assim, o WhatsApp, tecnicamente falando, ele não é uma rede social, chama-se de serviço de mensageria. Porque assim, as pessoas no WhatsApp, elas escolhem antes, né, entrar na bolha, vamos dizer assim. É um grupo, elas voluntariamente entram naquele grupo porque elas têm algum interesse já pré-determinado, elas simpatizam com aquilo que está rolando no grupo, porque é da família, porque é do trabalho. Então o WhatsApp já tem essa pré-seleção. A coisa da bolha é que às vezes a pessoa não pertence a nenhum grupo, não está inicialmente associado a nada, mas a maneira como ela vai dando like, dando visualizações, vai se comportando na rede social, a rede social vai começar a oferecer para ela coisas muito similares, ela vai ficando presa dentro de uma câmara de eco, que se chama também, né?
assim, que é uma bolha também, mas comunicacional, ela passa a receber só aquelas paradas, entendeu? O algoritmo, exatamente. E a construção da visão de mundo, né, que vai se dando dessa forma. É, claro. A ideologia se constrói dessa forma. Quer dizer, você vai, de alguma forma, se fechando uma visão de mundo que se opõe a qualquer outra que coloque em risco aquilo que você acredita, né? É fácil, é razoavelmente fácil a gente sacar como funcionam esses algoritmos. Por exemplo, claro, vou dar um exemplo bem tosco aqui, mas assim, simples. Mas assim, imagina que você vai dando like em uns posts, né? Então, a rede social ele tem um processamento de dados que vai pegar todos os seus posts, né, juntar eles todos e ver quais são as palavras que têm mais frequência nos seus posts. A partir disso, de uma lista de palavras com mais frequência, claro, palavras que têm significado, né? Não que, a, do, de, tira essas palavras que não têm significado e põe só as palavras que têm, né, significado forte, né? Aí eles pegam a próxima comunicação, vamos dizer, está circulando, alguém faz um post, né? Esse post vai ou não mostrar na sua timeline? Ele dá uma nota nas comunicações que estão rolando. Então, por exemplo, se esse post contém boa parte ou uma parte razoável de palavras que tem alta classificação na sua, ele vai ser mostrado para você também, entendeu? Isso faz com que reforce as mesmas palavras, vai crescendo, a coisa mais frequente vai ficando ainda mais frequente. É uma bola de neve. Então ele dá notas para as coisas, novas comunicações, baseado naquilo que você já fez. E aí direciona isso para você ou não. Sim. E o grande risco para a democracia, acho que passa por dois caminhos, né? Um é que o ataque às instituições é muito forte via redes sociais, e isso fica muito mais potente por meio desse sistema que chega a todo mundo, né? As redes sociais, elas chegam a quase todo mundo, né? E é algo muito instantâneo, e é algo que é potencializado mesmo, né? Tá muito fácil, né? Hoje em dia, com telefone celular, smartphone, todo mundo tem. Né? Tá democratizado mesmo. Sim, e o segundo ponto é que ao se fechar nas bolhas, as pessoas perdem a capacidade de dialogar com as diferenças, né? Então, acho que tem esse discurso antidemocrático, é muito forte via redes sociais, e isso fica muito potente, e a incapacidade de diálogo com as diferenças, é o que a gente acaba vendo. E é fruto de um ponto muito importante falado aqui, que é como é que, na era atual de comunicação, as pessoas são ativas, né? Elas não recepcionam apenas informações, mas elas são construtoras constantes delas, né? Sim. Então, as pessoas participam do ponto de vista, né? É uma via de mão dupla. O Caio Tem uma pergunta aqui, né? é do Caio. Nas eleições de 22, Bolsonaro e Lula foram podcasts. Seria isso política de oferta também? Porque podcast foi um formato que popularizou muito no YouTube, Spotify. Ciro Gomes também foi muito em programas tipo Flow. Ah, sim, os podcasts. Alguns podcasts e influenciadores se tornaram realmente quase tão importantes quanto grandes mídias, entendeu? Viraram grandes canais de mídia. O Flow virou uma coisa assim. Milhões de pessoas assistem e tudo mais. Sim, eles tratam como se fosse uma mídia como as outras. Veja bem, quando você está fazendo campanha política, você geralmente assim acha bem-vindo a exposição das suas ideias, tá? As chances de você se comunicar com a população, com o eleitorado, tem que ser aproveitadas, entendeu? Porque o problema do candidato é a comunicação com o eleitorado. Você imagina, se tem uma campanha, hoje em dia as campanhas são muito curtas, né? Elas têm, a campanha oficial mesmo tem 45 dias. E 35 na televisão. Então, você imagina um mês e meio para você se fazer conhecido, debater as coisas, debater a sua plataforma. É claro que tem candidato que não tem plataforma nenhuma, só tem, né, blá, 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 mas alguns têm. Então, assim, e para você chegar nas pessoas, ainda mais num contexto que a comunicação está tão fracionada,
né? Se você for só na televisão, você não vai aparecer para um monte de gente, particularmente para pessoal jovem que não assiste TV aberta mais, né? Então, se você for só para as redes sociais, você não vai aparecer para um monte de gente, principalmente o pessoal mais velho que assiste muita TV aberta, entendeu? Quero dizer, assim, o eleitor, o candidato, se for para cargo majoritário, ele precisa de todo o voto. Ele precisa lutar por todos os eleitores, entendeu? Em todas as faixas. Uma questão, João, fragiliza a formação em comunicação social na medida que, de uma hora para outra, algum comunicador sem essa formação universitária, pode se tornar até muito mais visível do que... A formação em comunicação social sempre foi frágil, eu acho, porque assim, mesmo o ofício de jornalista, a profissão de jornalista, no Brasil existe uma batalha, vamos dizer, de décadas dos formados em jornalismo pelo monopólio da profissão, mas nunca ganharam. Não existe uma lei que força as empresas de jornalismo contratarem para fazer função de jornalista só pessoas formadas em jornalismo e comunicação. Então, eles não têm monopólio, por exemplo, porque como medicina tem, a advocacia tem, direito tem o monopólio sobre a carreira de advogado. A medicina, as faculdades de medicina têm monopólio sobre a atividade médica. O jornalismo não. Já no contexto da jornalismo tradicional acontecia, né? Às vezes o repórter era formado em jornalismo, comunicação, mas o apresentador da TV, não. aquele que ganha mais, não. Exato, não garante, não. Mas é claro que, assim, por outro lado, é uma área muito dinâmica a comunicação, como vocês veem hoje em dia, assim, uma área que lida com todo tipo de comunicação, desde redes sociais até vídeo, rádio. Então, assim, é interessante. Gente, vocês têm alguma questão? Uma pergunta? Um comentário? Pode abrir a câmera para falar ou colocar aqui no chat. Miguel, não sei se vai comentar aqui. Né? Agora, é uma coisa que a gente não sabe os próximos passos, né, João? A mudança é muito grande. Eu costumo falar que ali em 2002, quando eu entrei na universidade, para você, era jornal mesmo, ia olhar na folha de giz o resultado vestibular, se entrasse na internet, era uma coisa muito lenta, internet de escada. Então, a gente está falando de um pouquinho mais de 20 anos e a gente tem... E, por exemplo, a China já tem, eu vi a notícia agora, já tem o 10G, né? 10G? Rapaz, acho que estão lançando agora. Então, tu imagina o impacto social, as transformações no mundo do trabalho, no mundo da comunicação, como a gente está falando hoje aqui, é absurdo, é uma coisa ainda que a gente não consegue dimensionar. A verdade é essa. Uau. O Caio falou assim, desculpa, eu estava fazendo tantas perguntas, que nada, Caio. Isso não ajuda o candidato também? Ir em programas de mídia alternativa, sendo entrevistado pessoas de tanto preparo? Eu até já adianto, João, no tempo da comunicação rápida, ajuda em fazer os cortes. Por exemplo, muitos deputados, às vezes, fazem questões assim, até vergonhosas, né? Quando recebe um ministro de Estado, aí faz aquele discurso, né? A gente vê isso o tempo todo. Mas por quê? Porque pega 30 segundos da fala daquele deputado e joga na rede dele, né? Quer dizer, no perfil dele para olha como é que o candidato, né, tá lidando com as emoções, porque aquilo, em geral, são discursos muito efusivos até. Que não está falando nada de mundo real, mas está, às vezes, só alimentando a base dele. E participações em podcast também fazem isso. Você pega ali 30, 40 segundos daquela participação e coloca no perfil para mobilizar a base. Sim, essa coisa de produção de conteúdo virou Produção de conteúdo, exatamente. Uma febre, né? Ou seja, os políticos, de fato, têm equipes de produzir conteúdo, eles utilizam dessas aparições em mídia para produzir o próprio conteúdo, não só depender da mídia, né? Da mediação, eles fazem direto também, tem uma coisa de se livrar da intermediação.
Enquanto o Caio falou aí sobre os efeitos positivos, assim, eu vejo poucos, Caio, na verdade. Assim, a Primavera Árabe foi uma coisa que, como junho de 2013, deu no que deu, né? Assim, aonde no mundo árabe floresceu a democracia e os direitos? Em lugar nenhum que eu saiba. Como no Brasil 2013 gerou, em grande medida, essa extrema-direita que está aí, ou pelo menos propiciou que ela viesse a público. Os relatos da Palestina perfuraram a bolha, no certo sentido, sim. Aí tem um exemplo de um tipo de contra-informação, mas não redundou em nenhum benefício, grande benefício dos palestinos, que continuam sendo massacrados, veja bem. O poder ainda é muito, né, é mais simbólico do que qualquer outra coisa. É verdade. Bom, alguém tem mais alguma questão? Senão a gente vai caminhar para o encerramento. Beleza. Obrigado, Miguel. João, muito obrigado pela participação. Muito obrigado aos estudantes de licenciatura, aos professores e, sobretudo, aos estudantes da 1A e da 1D aqui presentes nessa sexta-feira excepcional. Muito obrigado, gente. E aí podem entregar o resumo junto com a prova ou na minha próxima aula, dia 16. Eu que agradeço, Wallace. Foi um prazer, assim, apresentar aqui. Agradeço você, agradeço todos os estudantes que estão aqui assistindo e desejo um maravilhoso fim de semana para vocês aí. Maravilha, Tá João. Deixa eu bom? encerrar a gravação.